Boa tarde, gente. Vamos para mais uma correção, tá? Sobre qual assunto? Sobre o assunto que nós vimos anteriormente, na aula passada, que foi o quê? Posições relativas de uma reta e uma circunferência e posições relativas entre duas circunferências, tá bom? Então, a gente vai começar com esse exercício aqui. Nesse exercício número 9, eu tenho essa circunferência e tenho várias retas, tá? Agora vamos ver como elas se relacionam com essa circunferência, como as retas se relacionam com essa circunferência. Eu quero saber aqui no item A quais são as retas secantes à circunferência. Primeiro, eu preciso saber o que seria uma reta secante a uma circunferência. Seria uma reta que tem dois pontos em comum com essa circunferência, ou seja, existem dois pontos dessa reta que são dois pontos da circunferência também, então elas têm dois pontos em comum, né? E outra forma de dizer é que essa reta secante, ela corta a circunferência exatamente em dois pontos da circunferência. Então, observando isso aqui, qual seria? Eu tenho a reta A, tenho a reta B, tenho essa C, tenho a D e tenho a reta E. Quais dessas retas aqui cortam a circunferência em dois pontos? A B corta nesse ponto e corta nesse ponto, ou seja, esses pontos pertencem à reta, mas também pertencem à circunferência. Então, essa reta B, ela é secante. Será que tem outra? Tem essa reta E aqui, que corta a circunferência nesse ponto aqui. Ou seja, esses dois pontos pertencem à reta E e também pertencem à circunferência. Então, a reta E também é secante à circunferência. Agora, vamos para o item B. Eu quero saber quais as retas são tangentes. O que seria uma reta tangente a uma circunferência? Seria uma reta que tem um ponto em comum com a circunferência, ou seja, existe um ponto da reta que esse ponto também pertence à circunferência, né? Falando de uma outra forma, a reta tangente ela vai tocar a circunferência em um único ponto. Por exemplo, aqui, ó, ela vai tangenciar. Tangenciar significa tocar. Ela toca a circunferência em um ponto só. E esse ponto pertence tanto à reta quanto pertence à circunferência também. Então, essa reta C é uma reta tangente a essa circunferência. Essa reta C. Será que existe outra tangente? Sim, existe a reta A. Ó, esse ponto pertence à reta A e pertence à circunferência. Essa reta A, ela está tocando a circunferência exatamente nesse ponto aqui, tá? Elas têm esse ponto em comum. Então, a C e a A. Ou a A e C, tanto faz, né? E quais são as retas externas à circunferência? Externa, a palavra já está falando. Não tem nenhum ponto em comum com a circunferência, ou seja, não vai interceptar a circunferência em nenhum ponto, não vai tocar a circunferência em nenhum ponto, em hipótese alguma. Existe uma reta externa aqui, que é a reta D. Só ela. Tá bom? E assim a gente finaliza a nossa correção do número 9. No número 10, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Eu vou fazer um desenho aqui. Ó, primeiramente eu vou fazer, aqui é o exercício número 10, eu vou fazer um desenho. Eu vou desenhar a mão livre, mas vocês não devam de fazer isso. Porque na hora de vocês estudarem, se vocês fizerem uma coisa de qualquer jeito, vai ser complicado, tá? Eu vou fazer o meu melhor aqui, tá bom? Vou procurar fazer o melhor. Já ficou feia essa aqui de dentro, mas tá valendo. B.
Pena que eu não tenho giz colorido aqui, senão eu iria gostar muito. Ponto E e ponto F. Então, o que acontece aqui? Eu tenho essa circunferência aqui pequena, eu vou chamar ela de C1. Essa aqui maior eu vou chamar de C2. Essa aqui eu vou chamar de C3. Essa aqui eu vou chamar de C4. E essa aqui eu vou chamar de C5. Tá bom? Então, o que acontece? Esse exercício se trata de posições relativas de duas circunferências, tá bom? Então, eu vou ver de duas em duas como elas se relacionam. No item A, está perguntando o nome da relação da circunferência C1 e C2. C1 é essa pequenininha e C2 é essa daqui. Observem que elas estão se tocando em um único ponto. Esse ponto pertence tanto a C1 quanto pertence a C2. Então, na realidade, o que elas são? Elas são tangentes, não é verdade? Elas são tangentes, porque elas têm um ponto em comum, tá? Mas elas são tangentes internas. Por quê? Porque pode existir tangentes externas. Então, como essa que está por dentro da outra, eu falo que elas são... Vou botar aqui, ó. Vou abreviar tangentes, tá? Tangentes internas. Ok? Tangentes internas. E o item B está me perguntando o tipo de relação que C1 tem com C3. C1 e C3. C1 é pequena e C3 é essa daqui. Observa que C1 e C3... elas não têm nenhum ponto em comum, elas não vão se interceptar, tá? Então, elas são o quê? Quando acontece isso, das circunferências não terem nenhum ponto em comum, né? Não se tocarem, não tem ponto comum, a gente fala que elas são o quê? Não secantes, né? Elas são não secantes, que elas não se tocam, não é verdade? Agora vamos ver o item C. O item C está perguntando sobre C2 e C3. C2 e C3. Então aqui eu tenho a circunferência C2 e aqui eu tenho a circunferência C3. Observa que essas duas circunferências têm esse ponto aqui em comum. Esse ponto pertence a C2 e esse ponto B pertence a C3. Logo, elas são tangentes, tá? Só que elas são tangentes externas, tá? Ao contrário de C1 e C2, que são tangentes internas, C2 e C3 são tangentes externas. Ó, tangentes, vou abreviar o tangentes externas. Ok? Agora vamos ver o item D. O item D é C3 e C4. C3 e C4. Bom, vamos lá. C3 é essa e C4 é essa. Ó, C3, C4 também são tangentes externas, porque tem esse ponto D em comum. Esse ponto D pertence a C3 e esse ponto D pertence a C4, né? Então, são tangentes externas. Tangentes externas. Ok? Agora, para finalizar esse número, o item E está perguntando a relação de C4 e C5. C4 e C5. C4 é essa, C5 é essa. Observa que essas duas circunferências têm o ponto E e o ponto F em comum, ou seja, o ponto E pertence a C4 e pertence a C5, e o ponto F também pertence a C4 e pertence a C5. Quando tem dois pontos em comum, como é que eu chamo? Secantes, né? Chamo de secantes. E assim a gente finaliza a nossa correção do dia. Tá bom, gente? Até a próxima!